Olá, começamos mais um episódio do MPcast, o podcast da Associação Médica de Pelotas. No episódio de hoje vamos conversar sobre o Novembro Azul. Eu sou João Siqueira, sou urologista médico formado pela Universidade Católica de Pelotas, cirurgia geral na Universidade Federal de Pelotas e urologia lá no Hospital Central da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Atualmente presidente do Departamento de Urologia da Associação Médica de Pelotas. E queria que os meus convidados se apresentassem. Estou aqui com o Dr. Olímpio, com o Dr. André Diniz e com o Dr. Henrique Zaxon e vamos conversar um pouquinho sobre câncer de próstata. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos entre amigos, o que é uma coisa muito boa. Eu sou Henrique Zaxon, também médico urologista, formado pela Universidade Federal de Pelotas, residência em cirurgia geral pela UFPEL, residência em urologia pela UEL. Sou mestre em cirurgia e doutor em saúde e comportamento. Estou atuando aqui na cidade de Pelotas há 17 anos. É um prazer estar aqui com os amigos. Eu sou o Dr. André Diniz, urologista, formado na UFPEL. Fiz residência de cirurgia geral e urologia no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. E desde 2001 eu trabalho aqui na cidade, atuando na área de urologia. E um tempo atrás eu também era plantonista de pronto-socorro, fazia cirurgia geral, atualmente sou urologista. Meu nome é Olímpio, eu sou médico urologista, formado na Universidade Federal de Pelotas, há bastante mais tempo que os meus amigos, né? Enfim, eu fiz cirurgia geral no Hospital Nossa Senhora da Conceição, também há bastante tempo. Depois eu fiz formação em urologia na Beneficência Portuguesa em Porto Alegre. E há algum tempo eu trabalho na cidade, obviamente sou o decano, né? E é interessante a gente trocar ideia com amigos e pessoas bastante mais jovens, né? Sobre um tema que nos apaixona. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é o Novembro Azul, né? O que levou esse movimento e por que esse mês é tão importante. Bom, posso tomar a iniciativa, por se favor, me permite? Dr. Olímpio. O Novembro Azul ele começou como um Movember, né? Um movimento surgido na Austrália. 4 amigos trocaram ideia a respeito de saúde do homem, né? Fizeram uma aposta e deixaram crescer o bigode como tema. As primeiras campanhas, justamente, da Sociedade Brasileira de Urologia, tinham um bigode, né, como tema. E, a partir daí, essa campanha ganhou âmbito mundial, dada a preocupação com a saúde do homem, né, que até esse momento não era tão publicizada assim, eu diria. É isso aí, pessoal. Esse Novembro Azul é esse momento de lembrança, né? Porque tem alguns homens que já se cuidam, né? Que vão ao médico urologista rotineiramente, mas tem aqueles que ainda fogem da gente. Então, esse Novembro Azul é aquele momento de lembrança. E é aquele momento para as mulheres que estão nos assistindo também levarem os maridos para consultar, porque todos nós já tivemos várias consultas que ela traz assim: fulaninho está aqui, veio consultar contigo hoje, eu estou trazendo. Então, vocês mulheres têm esse papel importante no Novembro Azul, né? Lembrando que esse cuidado ele deve ser intensificado nos homens a partir dos 45 anos, se eles têm algum familiar com câncer de próstata em primeiro grau, ou se são afrodescendentes, aos 45 anos começam os cuidados do Novembro Azul. Para aqueles outros, vai começar aos 50 anos. Claro, né, pessoal, o urologista não é só médico a partir dos 45 anos, né? A gente atende criança, atende jovem, né? André, continua. Então, como o Olímpio falou, baseado nesse movimento que surgiu na Austrália, depois nos Estados Unidos, a Sociedade Brasileira de Urologia decidiu, na década de 2000, começar então o Novembro Azul, que seria o nosso mês de conscientização de saúde masculina. Claro que maior ênfase é em relação ao câncer de próstata, que é um tumor, né, que se tiver um diagnóstico precoce, ele tem uma taxa de cura elevadíssima, né? Isso depois a gente vai conversar melhor sobre esse assunto. Mas lembrando, como o Henrique falou, que não é só isso, né? O homem também tem outros problemas e esse Novembro Azul serve como lembrança mesmo para eles começarem a fazer consultas periódicas no urologista, não só para ver próstata, mas para ver também rim, ver a parte de hormonal, a parte de função sexual. Então,
serve realmente como uma lembrança, né? Porque é um mês muito agitado, tem bastante campanha publicitária. Nós mesmos já fomos em vários locais falar sobre o Novembro Azul. E vamos ver se hoje a gente consegue esclarecer melhor aí o que é a avaliação do homem, da saúde do homem, para que os homens percam medo do urologista. Deixa eu fazer um comentário. O Henrique fez um comentário que eu achei interessante, né? Que é uma coisa que a gente observa, né? Os homens, eles eventualmente... Agora eu noto que os homens vêm mais espontaneamente. Mas, assim, os homens, de uma forma geral, eles eram trazidos pelas mães, né? Quando jovens, as mães que trazem. Depois são as esposas e, por fim, as filhas, né, que empurram. Né? Então a gente nota isso, né? Que essa característica, né, que é muito interessante. A né? mulher, ela está acostumada a cuidar, ela aprende a cuidar dos filhos, e ela aprende a se cuidar também. Então o homem não tem isso aí. Por isso, mulheres, é importante o papel de vocês, né? É uma coisa bem interessante, que essa lembrança do Henrique é uma coisa que a gente vê no consultório diariamente, essa situação. Uma coisa que eu tenho notado, né? Eu estou há 17 anos aqui, o Olímpio há mais tempo foi meu professor na faculdade. Aliás, professor de quase todos lá de cada mesa, com certeza. E então, assim, uma coisa menos doutor André. Escapei. Então, Antiguidade. Uma coisa interessante que eu tenho notado, assim, o pessoal tá mais tranquilo em relação ao toque, né? Eu me lembro que logo que eu cheguei era muito mais comum, né? Aquele vozinho chegar assim, não vou deixar ser examinado. Hoje é raro, né, pessoal? Alguém dizer que não quer fazer o exame de toque é muito raro. Eu né? acho que com a função da mídia também acaba ajudando bastante, né? Até por isso esse momento de conscientização é importante, a divulgação não só nas mídias tradicionais, mas também hoje em dia tendo um alcance muito grande nas novas mídias digitais, né? E isso faz com que essa neta acabe se envolvendo nisso e trazendo esse paciente também até nós. Em relação aos sintomas do câncer de próstata, isso é uma coisa que acaba, por vezes, não levando o paciente, né, o homem, procurar o urologista. O que vocês podem comentar a respeito disso? Bom, câncer de próstata, é importante dizer que tem muita confusão de câncer de próstata com aumento prostático. São doenças diferentes. Né? Na verdade, o câncer de próstata inicial, que é o nosso objetivo, é diagnosticar o câncer quando ele ainda é intraprostático, ou seja, órgão confinado dentro do órgão, que não saiu para fora dos limites da próstata. E nesse estágio, o câncer de próstata ele é assintomático, não dá sintomas. E por isso que é importante, mesmo que o homem não sinta nada, ele procurar o urologista para fazer um PSA e um toque retal, e, se necessário, alguns outros exames. Porque no início o câncer de próstata não dá sintoma. E quando dá sintoma, geralmente é um tumor avançado, que está provavelmente comprimindo, invadindo bexiga, invadindo esfíncter ou mesmo dando metástases. Já a doença prostática benigna, que é a hiperplasia prostática, que é um aumento benigno da próstata, essa sim é uma doença que dá sintomas, que a gente vai conversar melhor, mas é quando o paciente começa a urinar com mais dificuldade, levantar à noite para urinar, ter urgência para urinar, o jato fica fraco, não consegue esvaziar toda a bexiga. Esses são sintomas de aumento benigno da próstata. Claro que às vezes as duas doenças coexistem. Por isso que é importante o paciente procurar o médico quando não tem sintoma periodicamente para exames, mas se tiver qualquer sintoma do trato urinário, ele também deve procurar. Porque, primeiro, que o aumento prostático benigno tem tratamento, que espero que a gente fale bastante sobre isso depois, e também porque pode coexistir com outra doença. Bom, continuando e pegando o gancho, por vezes os pacientes acabam indo por esses sintomas, né, obstrutivos, e a gente, através dos exames e das medidas tomadas que tu falasse, a gente acaba fazendo um diagnóstico do câncer de próstata de uma forma mais eventual e não pelo rastreio em si. Né? Queria que vocês falassem um pouco sobre o acompanhamento que por vezes acontece somente de PSA em pacientes que acabam não procurando o urologista. Eu acho que primeiro é importante a gente falar para o nosso ouvinte o que é o PSA, tá? Porque esse programa também vai ser assistido, né, na sua maioria por pessoas não médicas. Então o PSA é o antígeno prostático específico.
Tá? Ele é uma proteína que é produzida dentro dos ácidos prostáticos e ela passa para a corrente sanguínea. Tá? Então eu gosto de fazer uma analogia, ele é como a febre. A febre em si não é um problema, ela é uma sinalização de que alguma coisa não está indo bem. Então o PSA ele vai ser maior conforme for o volume da próstata, ou seja, numa hiperplasia, essa próstata cresceu, a gente vai ter um PSA maior. Esse PSA vai aumentar quando esse homem tiver uma infecção urinária, uma prostatite, porque mais dessa proteína vai passar de dentro dos ácidos prostáticos para a irrigação, e este PSA também vai estar aumentado nos casos de câncer de próstata. Os tumores, né, na sua maioria dos cânceres de próstata, vão produzir mais PSA. Então, a gente vai ficar sempre com essas hipóteses diagnósticas quando a gente estiver em frente a um PSA elevado. Né? É um câncer de próstata, é uma hiperplasia prostática, é uma prostatite. Tá? Então, isso aí é um dos fatores que a gente vai usar nessa avaliação do nosso paciente. Né? Até hoje, né, o toque ele é essencial. Existem alguns estudos, né, mostrando, né, que em alguns casos talvez não fosse tão importante, mas hoje ele ainda é essencial. Por quê? Ele não é só para a gente descobrir o câncer, ele vai nos dar muito mais informações, ele vai me ajudar a descobrir se tem uma prostatite, ele vai me ajudar a avaliar se esse paciente tem um volume maior ou menor de próstata. E falar contra ele é difícil, porque é um exame indolor, é um exame que não gasta praticamente nada, gasta um pouquinho de geleia e uma luva e boa vontade do médico. Né? Não sei o que o senhor acha, doutor Olímpio? Para variar, eu ia falar coisa de velho, né? A história do PSA. O PSA, ele foi... quem citou ele primeiro foi um cara chamado Ara, um pesquisador japonês, investigando estupro. Tá? Então, o PSA ele foi descoberto por acaso, como várias das coisas em medicina. Né? A gente mira em determinada situação e o Viagra foi assim. Né? Vamos falar sobre o Viagra depois também, acho que é um tópico importante. Doxazosina também. Exatamente. Então, várias das drogas que a gente usa hoje, né, tem essa característica. Mas eu acho que é exatamente isso. Né? O PSA, quando ele começou a ser usado clinicamente nos anos 80, nos anos 90, houve um sobreuso até que houvesse um entendimento de como deve ser usado esse exame. Né? Às vezes o laboratório coloca um valor como normal e a gente entende que aquilo tá bem. Não está bem. Né? A gente vai encontrar, me ajudem, por favor, PSA abaixo de 2,5, a gente encontra até 15% a 20% de gente com câncer de próstata. Sim. Acho que é isso aí, né? Yeah. Sim. Hein? É isso aí. É isso aí, né? Então, assim, o PSA, ele é importante, mas é importante também. Exame digital retal, né? Ainda ele é fundamental. Às vezes alguém chega muito preocupado porque teve um vizinho com câncer de próstata, alguém com câncer de próstata, e aí ele vai constar. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa, o exame digital retal serve inclusive para tranquilizar a pessoa. Olha, não palpei nada. Não significa que não tem tumor, mas se tem tumor, muito provavelmente não deve ser daquelas coisas mais terríveis. E aí a gente vai prosseguir a investigação com exames complementares, aí sim com a dosagem de PSA, com a medida do PSA, enfim, e contextualizando como um todo, eu acho. Né? Enfim, por favor. Complementando então o que tu falou do PSA e o Henrique falou, o problema do PSA, eu sempre falo isso para os pacientes, ele não é fácil de ser interpretado. Então não basta olhar, como o Olímpio falou, olhar ali o resultado que tem do ladinho ali, que diz valores normais. Aquilo ali é insignificante se tu não levar em conta o histórico do paciente. Então o PSA tem que ser individualizado para cada paciente. Por isso que eu não concordo, às vezes o paciente vai no clínico, pede PSA, olha aquele númerozinho ali, diz que é normal e manda o cara embora. A gente frequentemente recebe pacientes com PSA elevado que teoricamente não tinham nada, porque o médico dele não tinha... levado em conta outros fatores. Tá? Então, por isso que é importante ir neurologista. A gente tem que saber que, como o Henrique falou, uma próstata grande aumenta o PSA, uma próstata infectada aumenta o PSA. Até se o paciente sofreu algum procedimento que manipulou a próstata, por exemplo, uma colonoscopia, ou mesmo relação sexual é uma coisa que aumenta o PSA. Então tem que ter esses cuidados para interpretar. Então eu sempre falo aos pacientes, o PSA é um exame excelente, ele mudou a história do câncer de próstata. Depois que ele surgiu, a mortalidade definitivamente caiu. Porém, ele é um exame muito sensível, mas muito pouco específico. Na maioria das vezes que ele está aumentado, não é tumor. É uma prostatite ou é uma próstata grande. E como o Olímpio falou, também às vezes em um PSA baixo, o cara tem um tumor também.
é isso aí, entre 15% e 20%, pacientes PSA abaixo de 2,5 com câncer de próstata. Então, é importantíssimo o cara ir no urologista. É importantíssimo mostrar o PSA para o urologista. E tem uma outra situação, né? Que eventualmente os tumores que pouco produzem PSA são os piores tumores, né? Então, assim, a gente acaba, se a gente for simplesmente se basear em números, não olhar o quadro como um todo, olhar o indivíduo como um todo, né? A gente acaba tendo problema. Uma situação, por exemplo, eventualmente um dos sintomas de PSA é disfunção erétil. Alguns homens se apresentam com disfunção erétil, com diminuição de libido e às vezes até mesmo hipogonadismo associados ao câncer de próstata. Tem uns estudos, onde é que é aquilo? Aquele estudo do câncer americano, como é o nome dele? Aquele do Texas. Não recordo, não. Eu esqueci. E botando uma sinuca de é aquele famoso do Texas. Nos apertou. Não, aquele americano. Sim, o Ian Thompson. Esse aí, o Thompson. San Antônio. San Antônio. Estivemos lá esse ano. Só que ele não apareceu. Só para contextualizar. Obrigado. Estávamos todos no Congresso Americano de Urologia, os 4 estávamos lá. O que foi em San Antônio, né? Exato, foi nessa mesma cidade. Perdão. Enfim, e havia justamente um estudo que associava, né, a diminuição de libido, diminuição de testosterona com câncer de próstata. Então, assim, e não raras vezes a gente, quando alguém for nos procurar numa situação como essa, a gente vai lá e investiga e esse sujeito tem um câncer de próstata em fase inicial. Então, assim, ressaltar a importância de não acreditar só no que está escrito, o importante é realmente consultar e entender a situação como um todo. Eu vou aproveitar o gancho no como um todo. É assim, ó, o Novembro Azul ele também é importante para as outras causas de mortalidade masculina, né? Saúde cardiovascular, saúde mental, enfim, é um mês que é para o homem lembrar digamos assim, de fazer a sua manutenção. Eu acho que fazendo uma analogia com carros, eu acho que seria isso. Né? Exatamente, né, Olímpio? Às vezes é aquele momento que ele tem para falar da sua sexualidade também. Perfeito. Né? Porque, assim, a gente sabe, né, aqui todo mundo urologista sabe que o percentual de disfunção erétil depois dos 40 e principalmente depois dos 50, ele é muito grande. Tá? Se a gente pegar toda a população acima dos 50 anos, 50% dos homens têm algum grau de disfunção erétil. Né? E aquela conversa no bar, aquela conversa entre amigos, está todo mundo bem. Né? Não tem como, todo mundo está perfeito. A gente sabe que isso não é verdade, né? E às vezes ele não tem com quem conversar, às vezes ele está inibido de falar com os amigos, e o urologista é o momento que ele pode falar. Então, todos nós já tivemos aquela consulta que às vezes o paciente no início ele não consegue ainda se abrir, ele vai, né, tomando mais confiança, vai ficando mais à vontade, e aí no fim, não, doutor, tenho mais uma queixa, que é a questão da ereção, né? E a gente hoje em dia tem muita opção boa para oferecer para esses pacientes, né, que deixar eles com uma qualidade de vida boa, né, porque vida sexual é importante, a gente não consegue ter uma qualidade de vida boa se não tiver vida sexual. André, complementa para nós os tratamentos da ereção. Mas a gente está ainda na próstata, já quer mudar Não, vamos falar um pouco de ereção. Não, até porque uma coisa que o homem tem muito medo são dos para-efeitos, os efeitos colaterais do tratamento do câncer de próstata. Então, acho que nisso entra... Vamos lá. Bom, só puxando um gancho no que o Olímpio falou ali em relação à avaliação do homem, a gente sempre pede colesterol, triglicerídeos, faz uma avaliação mais ou menos do perfil lipídico do paciente, ver se é obeso e tal, porque muitas vezes a queixa de disfunção erétil, ela é um aviso, é um fator de risco, já pode ser considerado até um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, o cara que vem, assim, jovem, com disfunção erétil, a gente tem que investigar colesterol, triglicerídeos, tem fator de risco para doença cardiovascular, se é tabagista, se é obeso, se tem história familiar de doença cardiovascular, porque muitas vezes aquela disfunção erétil já é um início de obstrução de arteriosclerose, obstrução de pequenos vasinhos que no futuro podem traduzir uma obstrução de uma artéria coronária e levar o cara a infarto. Permite um adendo, assim, tem um estudo mostrando, que foi replicado mais de uma vez, que 50% de chance de evento vascular, que seja AVC, seja infarto, em quem tem disfunção erétil. 50% e a gente já viu isso, né? Alguém te procura por disfunção erétil, aí tu encaminha, olha, vai conversar com um cardiologista, e aí
Eu já tive um paciente que aconteceu isso há bastante tempo. Eu encaminhei para o cardiologista em função daquilo que ele relatava. Ele foi direto colocar um stent, enfim. E todos nós já vivemos essa experiência. Claro. Não é uma novidade. A gente tem que pensar, né, que os vasos, né, têm o mesmo endotélio, seja a coronária, seja a artéria cavernosa do pênis. Então, esse mesmo processo de obstrução que está acontecendo no pênis e ele consegue ver que o pênis está menos responsivo, ele está acontecendo na coronária também, né? Sim, né? São os mesmos fatores de risco: obesidade, história familiar, tabagismo, falta de atividade física, colesterol elevado, triglicéridos elevados, bom, por aí vai. Mas agora vamos falar então um pouquinho de disfunção erétil, que o Henrique pediu. Tá, disfunção erétil, né? Como o Olímpio falou, ela aumenta muito a incidência dela depois dos 50 anos, né? E tem uma série de fatores. O principal fator a gente acabou de falar, que é o fator vascular, né? A obstrução dos pequenos vasinhos que levam o sangue para o pênis e irrigam os corpos cavernosos. Mas também a gente não pode esquecer também a parte de diminuição de produção de hormônio, que é uma coisa natural do homem. Depois de 50 anos há uma queda progressiva de produção de hormônio, que a gente chama de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Isso também contribui para a disfunção erétil. Então, a primeira coisa que a gente faz para paciente de disfunção erétil no consultório é investigar os fatores de risco para doença cardiovascular e fazer uma avaliação hormonal. Também tem que levar em conta também o lado psicogênico do paciente. Às vezes o cara é muito jovem, tem que se botar isso na conta, né? Que às vezes é uma disfunção erétil psicogênica mesmo. Bom, tratamento básico, a gente tem que melhorar o fluxo. Primeiro, temos que tirar os fatores de risco. O paciente tem que perder peso, fazer atividade física, melhorar o sistema cardiovascular dele como um todo, tratar a hipertensão, tratar a diabetes, que é outro fator importante para a disfunção erétil, é diabetes. E depois, para atacar a doença, a gente vai usar uma medicação que melhore o fluxo de sangue para o pênis. Então, a primeira linha de tratamento são os inibidores da fosfodiesterase. Que são? São drogas que inibem uma enzima que façam que os vasos que levam sangue para o pênis e causem ereção, eles sejam... Essa enzima façam que os vasos gradualmente se contraiam e diminuam o fluxo de sangue. Porque se não houvesse enzima, o paciente, o homem, ficaria com uma ereção eterna, né? Até tem uma doença que a gente pode falar depois, que é o priapismo, que é uma coisa que o cara não perde a ereção. Então, o inibidor da fosfodiesterase, ele mantém o fluxo de sangue aumentado para o pênis. Isso é a primeira linha de tratamento. A gente sempre usa para os pacientes. Tem uma série de, a gente pode falar, todo mundo aqui, uma série de mitos sobre essas drogas, né? Que causam problema de coração, que não é verdade, que dão problema cerebral, que não é verdade, que dão problema no olho, que não é verdade, né? São drogas super seguras. Não causam dependência, que não causam dependência. É outra dúvida frequente. Frequente, né? Assim, uma coisa importante, talvez causem dependência emocional. Isso, psicogênica. Então, mas orgânica não. Orgânica não há. Até uma coisa importante a respeito da segurança, né? Que a droga primária dessas, que é o sildenafil, o Viagra, ele foi estudado para tratar a doença cardíaca, né? Sim, o vasodilatador. E o uso dele, que a gente chama de off-label, ou seja, fora daquilo que tinha sido planejado, o efeito colateral é o que fez o sucesso. Esses remédios têm algumas contraindicações que a gente tem que lembrar também, né? Sim. Paciente que usa vasodilatador coronariano, os nitratos não podem usar. Pacientes a sorbida. Exato. Pacientes que infartaram ou tiveram um acidente vascular cerebral nos últimos 6 meses também não podem usar. Pacientes que estão com a hipertensão descontrolada também não podem usar. E paciente que tem um risco cardiovascular elevado, porque a relação sexual é uma atividade física. Claro. Então, às vezes, o cara tá lá, não faz nada de atividade física, já tá com limite cardiovascular. Não vai na padaria comprar o pão que tá longe. E aí ele tem uma relação sexual e infarta. Isso aí é famoso, né? O cara infarta. E aí acham que é do remedinho que ele tomou. E não, foi da atividade física. Vale a pena ressaltar exatamente isso, né? Não é o remédio que causa, então, esse problema cardíaco, mas e sim a atividade física associada já a um paciente já com algum grau de coronariopatia. Bom, enfim, sobre o tratamento... Perdão. Acho que a gente tem que complementar, né? Porque sim, complementando. Pode deixar contigo. Quando os tratamentos de primeira linha eles não têm resultado, às vezes eles têm resultado por alguns anos e daqui a pouco não funciona mais. A gente continua tendo solução para esses homens, né? Então,
doutor, parou de funcionar a sildenafila, o que eu faço? Bom, depois da gente adequar a dose, a gente sobe um pouco a dose e resolve, às vezes não vai resolver subindo a dose. A gente tem os remédios injetáveis, né? É um remédio que ele é injetado diretamente dentro do corpo cavernoso do pênis, ele é muito mais potente, né? E costuma ter um bom resultado. Às vezes, né, vai passar um tempo, esse remédio também vai parar de funcionar. E a gente tem solução para esse homem também, que é o implante da prótese peniana. Tá? A gente tem basicamente 2 tipos de prótese. A semi-rígida, que é a mais usada no Brasil pelo custo, ela tem um preço mais acessível, e tem as próteses infláveis, né, que são as mais utilizadas nos Estados Unidos. As duas têm bom resultado, uma funcionalidade boa, consegue, né, esse homem consegue voltar a ter boas relações sexuais. Isso é importante dizer que isso tudo é feito aqui em Pelotas, né, doutor Olímpio? Isso aí todos nós fazemos, né? Não é um tratamento que ele tem que buscar em São Paulo ou Porto Alegre. Pelotas faz esse tipo de cirurgia. Conta para nós, doutor Olímpio, como é que é feito o implante da prótese peniana? Implante... Vamos, de novo, o velho vai falar no tempo. Não é difícil, esse tipo de coisa interessante, né? O Henrique falou que várias coisas são feitas aqui. Em 1983, eu comecei a neurologia acompanhando o pai do doutor Henrique, o doutor Jorge. Eu não era nascido. E foi o meu gosto pela especialidade, foi acompanhando o pai dele. Eu acompanhei ele realizando transplante de rim intervivos. Num grupo estava o doutor Jorge, o doutor Isolan e eu ajudando, na outra mesa estava o Estrela e o Falck fazendo o receptor. Então, assim, isso aconteceu no Hospital Santa Teresa em 83. A gente já fazia isso há muito tempo nessa cidade, né? Então, tem várias coisas que a gente faz aqui e a gente acaba não comentando. Depois vamos falar imediatamente daquelas coisas que a gente faz. Henrique, eu vou mudar um pouquinho vou falar daquilo que a gente faz aqui antes da gente falar nas próteses, né? Perfeito. A nível de estado, para cirurgia de próstata, tá? Da doença benigna, você tem várias tecnologias que as últimas tecnologias, todas elas nós fazemos, dominamos, e em algumas nós temos uma expertise maior que outros lugares do estado. Se o pessoal for olhar no Reson, por exemplo, que é uma das tecnologias que nós fazemos, a gente tem uma experiência bastante grande. Bom, mas vamos voltar à questão da prótese peniana, né? A prótese mais comum, que é a semi-rígida, é implante de uma haste de silicone dentro dos corpos cavernosos, né, dos 2 lados. É uma cirurgia razoavelmente tranquila, se faz não em caráter ambulatorial, mas o paciente fica em torno de 24 horas no hospital, a recuperação é bastante boa, né, e o grau de satisfação é bastante bom também, né? Então eu acho que é uma excelente solução. A prótese inflável, eu, apesar de idoso, não tenho experiência com essa prótese. Aqui no Brasil o custo é muito alto. Muito, cara. Praticamente ninguém coloca ela no Brasil pelo custo, né? 70 mil reais. Né? Ela é cara e ela dura, acaba sendo muito mais suscetível de complicações como perfuração, mau funcionamento. Né? Eu costumo associar isso com aquela pessoa que quer voar num monomotor. Tu prefere um monomotor com trem de pulso fixo ou com um retrátil? Ele pode não baixar na descida. Então, eu acho que se aplica um pouco nesse comparativo de algo que vai estar ali. Claro que tem suas complicações, todos aqui provavelmente já encontramos com extrusão de prótese, enfim. Mas é muito mais frequente, muito mais suscetível, na verdade, a alterações nessas próteses infláveis, né? Que tem essa peculiaridade de ter diversos pontos onde ela pode ser. Isso que o doutor Olímpio falou, o grau de satisfação, isso é nítido, né? O paciente já sai para a sala de recuperação feliz quando ele vê o resultado da prótese, né? Isso é imediato, né? É imediato, o resultado é imediato, né? Claro, ele não pode usar imediatamente, é bom a gente lembrar. Sim, justo. Né? Perfeito. Pessoal, e eu que trouxe o assunto para disfunção erétil, mas o João estava na HPB, na hiperplasia prostática benigna. Sim. Volta a falar, João, que eu quis fugir de lá. Sabe, a gente fala um pouquinho de fator de risco de câncer de próstata para encerrar esse assunto. Vamos lá. Encerramos isso. Acho que é bem por aí. E depois a gente passa para as outras doenças, né? Já que o Novembro Azul é uma coisa mais abrangente. Então, eu queria conversar com vocês, antes da gente entrar nisso,
sobre os tratamentos hoje oferecidos aqui. Pelotas, nesse momento, está mudando de patamar em relação ao tratamento do câncer de próstata, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, Em mil... Não, agora não. Há muito tempo se faz cirurgia radical 1800. da próstata, né? Que é a cirurgia aberta, enfim. A cirurgia do câncer de próstata, tá? Ela foi idealizada há muito tempo atrás. E ela foi sistematizada por um cirurgião americano, Patrick Walsh. Dr. Patrick Walsh. Ele está vivo ainda? Está, né? Acho que sim. Está vivo, é um Acho cirurgião que sim, americano. Ele sistematizou essa cirurgia nos anos 80, né? 80 para 90. 85 por aí. Eu acho que a descrição da primeira técnica de prostatectomia radical anatômica foi em 91. Não, 83, 84. Ele conseguiu o controle, né, da veia complexo da veia dorsal. do pênis, e aí mudou. Antes aí, era uma cirurgia que sangrava assim, muito. Então foi proscrita. Deixa eu comentar uma história. Quando eu fazia plantão no pronto-socorro, enfim, antes de fazer urologia, uma vez eu tive uma fratura de bacia, um trauma, um acidente de moto, e sangrou e passaram uma sonda no paciente. E quando passaram a sonda no paciente, né, eu fiz a cirurgia, uma laparotomia, eu vi que estava sangrando da frente da bexiga, enfim, eu olhei a sonda, ela tinha rompido a uretra anterior, eu peguei, coloquei dentro da uretra, suturei, mas assim, eu fiz isso como cirurgião geral, desconhecendo essa anatomia. E naquela época, aquilo era 89, 90, né, fui comentar com o Dr. Jorge lá, Dr. Jorge, eu fiz isso, o que é que o senhor acha? Mas, Olímpio, o que tu te meteu? Que sorte isso! E depois eu vi esse paciente, anos depois eu encontrei no centro com o filho, né? Imagina, o filho dele devia ter uns 20 anos, igual, duas pessoas altas, 1,85 m, enfim, tamanho, gente grande, exato. Tamanho moral. É isso aí. Pessoas altas, aí me convenceu, puxa, funcionou a cirurgia. E naquela época, assim, foi um negócio pitoresco, né? Sim. Porque, tu imagina... Na urgência ainda. Uma cirurgia de urgência e emergência. Chega alguém no pronto-socorro, na época, lá na Santa Casa, com uma bacia aberta, que tinha que abrir, a pessoa estava em choque. Tinha que resolver. Né? Eu olhei e vi, tá bem, aquilo, suturei. E foi uma daquelas coisas que o Dr. Jair falou, meu Deus. Muito bom. E foi essas coisas que o tempo nos traz, né? Mas, enfim... justamente isso, essa era uma área conflagrada de muito sangramento. A gente, com o tempo, foi desenvolvendo técnicas de controle, a cirurgia foi evoluindo. No início dos anos 2000, essa cirurgia começou a ser feita de forma laparoscópica e em 2010, por aí, começou de forma robótica, né? Eu acho que é isso. E desde então... o boom da robótica nos Estados Unidos foi na década de 2010, né? 2010. É isso aí, foi e 90... aqui demorou 10 anos para chegar. Agora está havendo uma explosão a nível nacional e em Pelotas, né? A gente brevemente teremos 2 robôs, né? Enfim, é um avanço, né? Em termos de cirurgia. É uma cirurgia minimamente invasiva, que dá resultados muito bons, não é? Mas como tudo, né, a gente sempre vai ter um desenvolvimento até que isso chegue a uma rotina. Infelizmente, como todas as novas tecnologias que a gente comentou aqui, é extremamente caro, né? No momento é extremamente caro. E, aliás, em todo mundo isso é caro, né? Recentemente eu tive num evento de gestão no outro país e o administrador do hospital comentou conosco, né, sabendo que eu e outro colega éramos urologistas, esse colega era cirurgião robótico, que lá no país dele a cirurgia robótica custa 4 vezes o custo, né? E, enfim, em se tratando de um país rico, eu tive na Alemanha, um país rico, eles têm dificuldade com esse tipo de custo, né? Então, para nós, necessariamente, vai ser uma coisa cara, mas eu acho que, como tudo, com o tempo, nós iremos absorver isso e oferecer esse serviço de qualidade às pessoas, né? E falando um pouco das vantagens, doutor Henrique, sobre a cirurgia robótica
em relação vamos falar assim. Então, o que acontece? Assim, a cirurgia robótica, né, o que eu acho assim, a gente tem que ter um norte, né, e o nosso norte importante sempre na medicina dos Estados Unidos. Tá? Então, hoje em dia nos Estados Unidos, a imensa maioria das cirurgias são robóticas. Então, a gente tem que seguir o norte. Infelizmente, o Brasil produz, né, atualmente pouco perto dos Estados Unidos, então a gente segue muito mais eles do que é seguido por eles. O que a cirurgia robótica nos dá de vantagem? Primeira vantagem que ela vai nos dar é ergonomia para o cirurgião. O que acontece? O cirurgião opera numa situação mais confortável. Primeiro modo, assim, para quem é leigo, pode ser que isso não seja tanta vantagem. Qual é a vantagem do meu cirurgião estar confortável quando ele me opera? Muita. Porque a partir do momento que eu estou confortável, eu até consigo pensar melhor, eu estou numa situação mais tranquila para tomar melhores decisões. Segundo ponto, o robô, ele tira o tremor. Se o cirurgião der uma tremidinha na mão, o robô ele não vai reproduzir aquele tremor lá dentro da barriga do paciente. Terceira vantagem, ele tem um zoom, né? A gente consegue aumentar essa imagem, ter uma melhor visualização das estruturas, seja os feixes vasculos nervosos, que são os feixes que vão dar ereção, seja uma melhor visualização, né, da anastomose, né? E com o robô, né, o bracinho nela do robô, ele consegue fazer mais movimentos que o próprio pulso do cirurgião. Então, ele consegue dar um ponto com mais facilidade do que eu daria se eu tivesse sem o robô. Claro, né? Além disso, tem menor perda sanguínea, menos dor no pós-operatório e uma recuperação mais rápida desse paciente. Mas eu sempre gosto de dizer assim, cirurgia não é mágica. Né? Então, tem colegas que vendem essa cirurgia como se fosse mágica. Mágica não existe. Tá? E o melhor para a gente é estar assistindo televisão em casa sem fazer nada. Isso que é bom, assistir Netflix. Fiz uma propaganda Netflix sem querer. Mas assim, quando a gente vai para a cirurgia, claro que não é bom ir para a cirurgia, mas então eu considero que é uma opção menos ruim. A gente tem que pegar o menos ruim. O menos ruim é a robótica, porque é muito menos agressivo, é uma recuperação mais rápida. Então, o bom seria não precisar operar. Mas quando a gente precisa, e às vezes a gente precisa, eu acho que ela é uma boa opção. E eu estou muito feliz que agora a gente vai ter essa opção em Pelotas. Né? Então, hoje a gente pode dizer que Pelotas tem todos os tratamentos na urologia. Né? Então, mais adiante a gente vai falar dos tratamentos da hiperplasia, que a gente também é um polo, né, importantíssimo. Aqui o nosso grupo aqui, né, principalmente nós quatro, aqui a gente também, na parte da hiperplasia benigna, a gente tem feito um trabalho excelente. André, o que tu gostaria de complementar? Não, lembrando o Olímpio falou ali, né? Quando a gente começou na neurologia, porque eu acho que a gente chegou mais ou menos na mesma época em Pelotas. Acho que o Olímpio chegou um ano antes de mim e depois veio o Henrique. Eu sou bem mais novo, hein? Mas eu acho que depois de mim o Olímpio veio Não, tem o Daniel. Tem o Daniel. Daniel. Bom, então realmente a cirurgia prostatectomia radical era uma epopeia, né? Os meus professores, eles demoravam assim 5, 6 horas para fazer uma prostatectomia radical, sangrava litros. À medida que os residentes foram aprendendo, a técnica foi refinando e tal. Então a cirurgia aberta, que era uma cirurgia enorme, hoje em dia a gente faz em 2 horas, perda sanguínea mínima. Ainda é uma excelente opção a cirurgia aberta. Ela é até mais, diria assim, em tempo cirúrgico, ela se equivale ao robô, às vezes até mais rápido. Só que, obviamente, uma cirurgia mais agressiva. A gente não tem como abordar a próstata sem lesar os nervos que levam sangue, inervam o pênis, nervos vazios que levam sangue para o pênis. Então, mesmo que a gente seja o mais delicado possível e tenha o máximo de cuidado, a gente vai abordar a próstata por cima, né? Por cima dela, e é por ali que passa os nervos. A gente tem que abrir uma membrana que recobre a próstata, que é a face endopélvica, onde os nervinhos estão correndo. Então a cirurgia aberta fatalmente vai piorar mais a ereção que uma cirurgia menos invasiva. Além disso, a anastomose é muito mais difícil de fazer a cirurgia aberta, porque a gente primeiro explica a anastomose, que é a anastomose é a costura da bexiga na uretra, que quando a gente faz a cirurgia, o que a gente faz? A gente tira a próstata. A próstata está entre a bexiga e o pênis. E por dentro dela passa o canal por onde passa a urina, que é a uretra. No momento que a gente tira a próstata, a gente tira a uretra. Então a gente tem que pegar a bexiga e costurar lá no pênis, lá na uretra peniana. E essa costura é muito difícil fazer via aberta,
porque a gente tem uma péssima visibilidade e uma dificuldade de movimentação, fica muito limitado, porque o espaço é muito pequeno. Então aumenta mais os índices de fístula, de estreitamento, Até, né? de continência. Claro que isso, à medida que o cirurgião vai ficando experiente, isso vai diminuindo muito. Então, a robótica... Posso fazer um comentário? Permite, assim, ó. Eu acho que a gente, assim, ó, até essas complicações que tu descreve, eu acho que elas já Sim, já obviamente. estão no passado, né? A gente, assim, com cirurgia aberta, a gente tem resultados muito bons, né? Muito bons. Assim, e cirurgia muito rápida. Nós Mas temos não tem como tu comparar com uma cirurgia robótica. Não, Porque obviamente a cirurgia não. robótica que tu vai fazer? Tu vai fazer uma abordagem por trás da próstata. E aí tu evita os nervos. Então tu vai praticamente vai desinserindo a próstata dessa face endopélvica onde correm os nervos. Eu entendi o que o Dr. Olímpio quis dizer. Embora nós tenhamos hoje à disposição a cirurgia robótica, a videolaparoscópica. Mas eu falei, a Mas cirurgia aberta exato, não, excelente. a cirurgia aberta é uma excelente opção. Com certeza. Em relação ao tratamento do câncer, é tão boa quanto. Mas, sim, as complicações são menores, apesar de que, hoje em dia, a cirurgia aberta tem uma baixa taxa de complicação. Quando e rápida, né? Exato, muito rápida. Mas, então, o robô é um ganho para a cidade. Ele é realmente uma evolução, tá? Mas é realmente uma cirurgia que encarece, porque toda tecnologia tem seu preço, né? Mas, graças a Deus, a gente finalmente chegou para nós, o robô. E logo a gente vai estar operando bastante em Pelotas. Maravilha. Bom, dando sequência então ao Novembro Azul, que não é só câncer de próstata, eu queria conversar um pouco com você sobre algo que leva, por vezes, o homem no urologista, que não estava querendo e se faz um diagnóstico de câncer de próstata, mas o sintoma, o que levou ele foi o sintoma. E na imensa maioria das vezes, a gente trata muito no consultório, é o HPB, a hiperplasia prostática benigna. Queria que vocês falassem um pouco sobre como isso começa, como é que são esses sintomas, o que esse paciente começa. O que é HPB? O que é o HPB? Por favor, André. Bom, tá. HPB é uma sigla para hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É o crescimento benigno da próstata, que ocorre com o envelhecimento do homem. Depois de uma certa idade, a próstata começa a aumentar o número de glândulas dentro dela. E essas glândulas vão formando nódulos, acúmulo de glândulas. E essas glândulas que são benignas, não são nódulos malignos. Nódulos benignos acabam por comprimir o canal por onde passa a urina. Como eu falei, o canal que passa a urina direta passa por dentro da próstata. Então esses nódulos comprimem e o paciente começa a urinar mal. Assim, mais de 60% dos homens vai ter algum grau de HPB durante a vida, e desse aí mais ou menos 1/3 vão acabar tendo que tratar. Quais são os sintomas do HPB? O homem começa a urinar com jato mais fraco, a frequência urinária aumenta, começa a ter urgência para urinar, sensação de não esvaziamento de bexiga, o jato fica intermitente, tem que levantar à noite, e esses sintomas realmente impactam muito a qualidade de vida do paciente. E se ele não fizer nada, a bexiga vai começar a fazer força para conseguir vencer essa obstrução. E com o passar dos anos, a bexiga vai ficando espessada e vai perdendo a função dela. Qual é a principal função da bexiga? Armazenar a urina. Para armazenar a urina, a bexiga tem que relaxar bem, com uma baixa pressão, e na hora de contrair, ela tem que contrair bem para expulsar essa urina. Quando a bexiga fica mais grossa, ela diminui a capacidade dela em relaxar, porque ela fica mais espessa, e aí começam os sintomas de armazenamento, que é ir mais ao banheiro, diminuir a capacidade de armazenar a urina. E com o passar dos anos, esse espessamento acaba levando ao mau funcionamento da contração da bexiga. Então, se o homem não fizer nada, com muitos anos de obstrução, ele vai acabar entrando em falência da musculatura da bexiga. E com isso, o paciente mesmo, às vezes operando, não vai urinar bem. Então, por isso que é importante o paciente procurar o médico e tratar antes que a bexiga esteja lesada, antes que a bexiga perda função. Isso é fundamental, então, que seja tratado precocemente esse HPB. Sei que vocês querem falar a respeito, Olímpio. Olha, eu acho que isso fosse definisse bem, né, o andamento da doença, né? E realmente cabe o tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso, né? Mas a gente sabe que o tratamento medicamentoso em algum momento vai falhar.
se usam 2 tipos de droga, drogas que dilatam os canais, o colo vesical, que são bloqueadores alfa, e drogas que fazem a próstata diminuir de tamanho, que são inibidores da testosterona intraprostática. O ponto é assim, o tratamento medicamentoso, ele tem seu lugar, mas eu vou falar no tempo, eu já me arrependi muitas vezes de em algum momento não ter proposto intervenção cirúrgica. Retardado, né? É exatamente isso, né? Num primeiro momento, quando essas drogas começaram, os bloqueadores alfa e os inibidores da alfa-5 redutase. Essas drogas, quando começaram, parecia que iria terminar a cirurgia da próstata. É isso aí. Né? Eu tinha essa impressão clara que não seria mais necessário. Mas com o passar dos anos, se viu que essas drogas têm um período de vida, tem um período em que a doença segue evoluindo. E, além disso, os inibidores da 5-alfa-redutase 1 e 2, eles têm um problema de diminuir a testosterona intraprostática. Então, 10 a 15% dos homens vão ter algum grau de disfunção erétil por causa dessas drogas. Então, essas drogas têm indicação. Eu, habitualmente, assim, na minha prática diária, eu recomendo para pessoas para as quais a cirurgia seja uma coisa arriscada, mas o melhor mesmo, o melhor tratamento da forma como nós temos hoje, tratamentos minimamente invasivos, e mesmo as cirurgias clássicas, a segurança que se tem hoje, eu acho que a doença prostática ela marcha mais para ser uma doença que mereça intervenção. Cada vez mais precoce, né, Olímpio? Cada vez mais precoce. Para não perder aquela janela de oportunidade que o André falou, que assim, a gente não pode deixar o músculo da bexiga ficar doente. Desfuncionalizar. Então, a gente tem que tratar antes. Então, uma mudança de paradigma, né? Eu peguei, na época que a gente operava todo mundo, né? Aí depois vieram as drogas, a gente mudou, e agora, de pelo menos, acho que uns 5 anos para cá, e mais recentemente, nos 2, 3 anos, com o surgimento dessas tecnologias minimamente invasivas. E mudou porque agora a gente tem cirurgias melhores. Essa que é a verdade. Mudou. Então, porque antigamente o que a gente tinha? A gente tinha a cirurgia aberta e a famosa raspagem de próstata, que não era uma raspagem. O nome correto é ressecção endoscópica de próstata. Então, nada mais é que era uma alcinha que passava eletricidade e se tirava fatias do tecido prostático. Essa cirurgia é boa? Claro que é boa, né? E há décadas ela vem sendo feita no mundo inteiro e continua sendo feita. O grande problema é que ela não se aplicava a todos os tamanhos de próstata. Então chegava aqueles pacientes com próstata grande, a gente não podia oferecer um tratamento minimamente invasivo. Então, hoje em dia, a gente tem as opções do Rezum, a gente tem opções que é uma opção muito boa para aquele homem que quer manter a ejaculação. O Dr. Olímpio tem uma expertise muito boa no Rezum. A gente tem a opção, mais recentemente, né, da enucleação da próstata. O que é enucleação da próstata? Né? A gente vai lá, isso é para doença benigna. Tem que pensar a próstata como se fosse um pão francês. Né? A gente vai lá e tira o miolo dela, porque a gente não está preocupado em tratar um câncer, a gente está preocupado em desobstruir, desentupir. Então a gente tira o miolinho dela, vai lá com o laser, recorta a parte interna, né, e retira. Então, antes a gente tinha aquele limite de tamanho de próstata, agora com o Rolep, que é a enucleação da próstata, a gente consegue fazer próstatas de vários tamanhos. O João, né, tem uma expertise fantástica aí no Rolep, tem feito cirurgias não só em Pelotas, mas em todo o Rio Grande do Sul. Fala um pouco da tua experiência, João. Pô, de entrevistador para ser entrevistado. Exatamente. Não, então, acompanhando, né, o tratamento da hiperplasia prostática benigna, a gente deve tentar também medicamentoso, a gente tem essas outras opções que se aplicam a próstatas um pouco menores, como o Rezum, né, que é muito interessante para determinado público-alvo. Acho que toda a cirurgia tem sua indicação e extrapolar ela, por vezes, acaba sendo maléfico. Né? Em relação à enucleação prostática, a cidade de Pelotas começou já tem um certo tempo, acho que junto aí com Caxias e Porto Alegre, nós evoluímos muito. Nós temos um número grande de cirurgias feitas hoje na cidade de Pelotas, né? E cada vez mais, não só pelo desenvolvimento da técnica aqui, mas porque as pessoas, através de
da mídia, né, como redes sociais, por exemplo, vêm até nós perguntar do resumo, da enucleação. E eles têm visto os nossos bons resultados. Sim, exatamente. Isso aí, assim, a melhor propaganda que a gente tem, que o nosso grupo tem, é os bons resultados. Exato. Então, isso começou a tomar uma certa forma, começou no Rio de Janeiro com 2 urologistas, né? Já tinha começado antes também um pouco em Curitiba, né? Mas não andou, enfim, isso foi começar mesmo ao refinamento da técnica no Brasil em torno de 2016, né? E no Rio Grande do Sul nós tivemos a sorte, numa conversa com o Dr. Henrique lá no Hospital Miguel Pilcher, foi bem assim, né? Foi. Ele conversou a respeito disso comigo, o que eu achava. Eu disse, eu queria ter feito isso na residência. Chegamos à conclusão que era o futuro. Exatamente. E hoje é o nosso presente. É verdade. E era uma coisa que eu gostaria de ter feito na residência. Eu cheguei a trabalhar lá com Green Laser, né, que é uma técnica cada vez menos utilizada, porque também tem o seu público específico e hoje a enucleação abrange também esse público, né? E aí a gente conversou, enfim, a ideia foi adiante. A Beneficência Portuguesa fez a aquisição do primeiro equipamento. Nós começamos com bastante cirurgia lá. Vinham colegas de Curitiba, que eram as pessoas que tinham mais expertise disso no país e, quiçá, no mundo. Hoje, né, quem nos auxiliou nessa curva de aprendizado hoje dá palestra no mundo inteiro. A gente estava na UAE, ele estava dando palestra, ele estava agora na Colômbia, então, que é o Thiago Ota, né? E o Thiago Sato, os dois. E o Thiago Sato, posteriormente, né? Então, quando foi num determinado momento, nós decidimos também fazer uma aquisição para rodar no estado, porque essa técnica ela era pouco difundida ainda no interior do estado, né? Assim como aqui foi por uma conversa entre colegas que a coisa surgiu e tomou forma. Hoje a gente leva essa máquina para outras cidades. Né? Várias outras, né? Várias outras cidades. E tem sido muito interessante como essas outras cidades acabam cursando com a mesma evolução que a gente tem aqui. A gente fez uma, e aí depois a gente queria fazer 2, e aí depois a gente foi aumentando e aumentando e aumentando. E tem sido muito, muito prazeroso isso, né? Claro que viajar tem os seus contratempos, né? Acaba que tu perde um tempo com a família, perde um tempo de consultório, mas para mim, pessoalmente, acaba sendo muito prazeroso eu poder participar disso de uma forma mais abrangente. Mas hoje aqui em Pelotas nós temos, né, diversas pessoas que realizam essa técnica, os 4 aqui, né, tem proficiência nisso e a gente tem conseguido entregar excelentes resultados, independente do tamanho, para grandes pacientes, né, para vários pacientes. Foi aquela aposta que era o nosso futuro e hoje é o nosso presente. Verdade. Eu acho que cabe assim, dar uma pinceladinha na história rapidinho aqui, né? A gente começou com cirurgia aberta e RTU, né? Que isso aí, a década de 2000, basicamente foi isso. Até 60 gramas a raspagem, RTU, nada mais é como o Henrique falou, uma ressecção, faz um túnel dentro da próstata. E a cirurgia aberta, a gente abria a próstata ou a bexiga e tirava o miolo dela com o dedo mesmo. Fazia uma enucleação digital, que seria próstata acima de 60, 70 gramas. Isso aí, claro, o paciente ficava muito tempo internado, às vezes ficava 5, 6 dias sangrando. Tempo de sonda elevado, maior risco de complicações, transfusões de sangue, às vezes raramente, mas podiam ser necessárias. E aí evoluiu para os lasers, né? O primeiro laser que apareceu foi o Green Laser, que a gente tem aqui em Pelotas para fazer, mas ele tem a mesma limitação de uma raspagem, de uma ressecção transuretral, que é uma próstata até 60 gramas, máximo 80. Se faz a mesma coisa, só que em vez de cortar a próstata por dentro, a gente vaporiza ela com laser. Então, o Green Laser está muito bem indicado para pacientes que têm problema de coagulação, não podem sangrar. E também fica menos tempo de sonda. Agora surgiu, complementando em relação ao Green, ele não tira fragmento para análise. Né? Esse é outro defeito. E tinha esse limite. Com o surgimento da enucleação, que foi que a gente apostou, né, uns anos atrás, hoje em dia é nosso carro-chefe, nossa clínica, estamos investindo bastante nisso. A enucleação nada mais é que retirada da próstata. A enucleação que a gente fazia com o dedo, só que com laser. E por via uretral, ou seja, por dentro do canal do pênis, sem nenhum corte.
E a grande vantagem da enucleação é que ela se aplica a qualquer tamanho de próstata. Pode enuclear uma próstata de 30 gramas e uma próstata de 300, 350. A gente fez ano passado mais de 330 gramas aqui. Tá? E com um dia de internação, às vezes, claro, pode eventualmente ficar mais tempo, mas na grande maioria um dia de internação, um dia de sonda, os pacientes saem super satisfeitos, urinando muito bem, porque é uma desobstrução completa. É uma técnica realmente fantástica. E eu acho que o ápice hoje em dia é o tratamento da hiperplasia prostática benigna. Comentando que uma próstata normal tem 20 gramas. 20 a 30, né? E por último, não sei se vocês querem falar sobre o Rezum. Né? O Rezum é uma técnica que não é ressecção, a gente não retira a próstata, a gente injeta vapor de água na próstata, com o objetivo de fazer uma coagulação dos vasos sanguíneos, com isso a próstata dá uma atrofia e aumenta o seu canal, a parte interna. A grande vantagem do Rezum é que ele não altera a ejaculação. Como a gente falou antes, drogas, todas elas alteram a ejaculação, o paciente ejacula menos, às vezes não ejacula. E as cirurgias em geral, as ressectivas ou as ablativas, elas alteram a ejaculação, o paciente não ejacula depois. Isso para alguns homens é muito ruim. Então o Rezum, ele é uma técnica que ele combina o fator desobstrutivo, claro que não é igual a uma cirurgia, é menos, mas funciona muito bem, com essa preservação da ejaculação. Isso é uma coisa que está cada vez mais sendo procurada. Quem tem maior experiência aqui entre nós, eu acho que é o Olímpio. Não sei se ele quer falar do Rezum. Olha, eu acho que assim, a gente comentou tudo, né? E essas MIST, são as tecnologias minimamente invasivas, são uma realidade, não são um futuro, né? Isso, como vocês comentaram, tem indicações precisas. Parece que a enucleação realmente veio para ficar e é a grande novidade no tratamento da próstata, e certamente com a evolução da tecnologia isso vai andar mais. Mas assim, eu acho que estamos chegando ao fim, né? Sim. Então, a conversa é boa, é um assunto que a gente gosta, a gente começa a conversar e acaba se estendendo além do que 40 minutos era muito, hein? É verdade. Isso que nós estamos começando a falar em cálculos urinários. Exatamente. A urologia tem muito assunto, câncer de testículo. Dá para fazer outros. Tem que fazer um assunto só sobre litíase, que é outro departamento. E a própria disfunção erétil, a gente tem muita história para aprofundar e contar. Então, com certeza. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. Né? E queria que cada um de vocês, se puder deixar alguma mensagem nesse momento, relembrando então o Novembro Azul, né? Que é o mês de prevenção do câncer de próstata. Dr. Henrique, por favor. Então, primeiro agradecer o convite da MP, é um prazer estar aqui com vocês, muito legal a iniciativa. E o meu recado para os homens é: procurem consultar. Nós temos muitas coisas para oferecer, né? A gente pode ajudar desde da parte urinária até a parte sexual, né? Vai dar um check-upzinho, às vezes a gente acha que está ok, mas pode ser que aquele exame de sangue nos mostre alguma coisa, às vezes essa conversa vai agregar saúde na sua vida. Então, estou à disposição para o que precisar, vai ser um prazer receber os amigos lá no consultório. Doutor Olímpio, suas considerações. Bom, tomo as palavras do Henrique. Doutor João, muito obrigado pelo convite. Obrigado à Associação Médica de Pelotas pelo espaço. E, na verdade, é isso, né? Esse mês é o mês de nós lembrarmos da manutenção, digamos assim, né? É um momento que nós todos devemos fazer a manutenção. São doenças extremamente frequentes e incomodam muito, intervêm muito na qualidade de vida. Então, esse é o momento da gente lembrar que a gente merece ser cuidado, tá? Perfeito. Boa noite. Boa noite. Fala, meu doutor. Homenagem ao Henrique. É verdade, doutor. Não, então, eu queria agradecer ao João, nosso presidente do Departamento de Urologia, e à MP, ter nos convidado dessa oportunidade de a gente discutir esse assunto que vocês viram que tem assunto para 2, 3 horas aqui, né? A gente teve que dar uma encurtada. Enxugar. E queria deixar essa mensagem, então, para não ter medo de neurologista. O básico é o exame de PSA, o exame de toque ele é importante. Se o cara não quer fazer toque, pode postergar um pouquinho. Tem outras alternativas não precisa também. Ter medo, né, de neurologista. Não precisa ter vergonha também. Né? Nós estamos acostumados a atender
tudo que é tipo de queixa, de jovem, de velho. Lembrando que mulheres também não é o assunto, mas mulheres também têm patologias urológicas, né? A gente atende também muitas mulheres no consultório com doença de bexiga, continência urinária, cálculo, pedra, né? Tumores. A mensagem é essa, é não ter medo do urologista, tem que ir, porque o câncer de próstata, ele com diagnóstico precoce, ele tem uma taxa de sobrevida, assim, de não morrer de câncer de próstata de mais de 98%. Tá? E ele é um câncer comum, é o câncer mais comum depois do câncer de pele não melanoma. E é o segundo câncer que mais mata o homem. O primeiro é o câncer de pulmão. O segundo é o câncer de próstata. Isso, claro, quem é que vai morrer? Aquele paciente que não faz o diagnóstico precoce. Então fica essa mensagem para ir no urologista e não ter medo da gente. Bom, então queria agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Muito obrigado à Associação Médica Pelotense pela oportunidade e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.